Agora não tá querendo gravar. Beleza. Pessoal, boa noite a todos. Deixa eu tecer alguns comentários aqui, aí eu passo a palavra para vocês, tá? Ó, aí a planilha, a nossa N1, ela vai até microciclos, tá? Então, na próxima aula, eu vou comentar sobre o que são essas fases, tá? E essas semanas de treino, né? Essa organização das semanas. Essa aula é no dia 12, na outra sexta. No dia 19 vai ser uma aula um pouquinho mais extensa, né? Tem mais coisas para falar. Dia 19 eu fecho essa parte de microciclos, tá? Aí da planilha. Beleza? Então a N1 vai até microciclos. Lá no Blue tem a planilha completa, mas não preencham ela toda. Vamos preenchendo gradativamente, aula por aula, tá? E de preferência vocês imprimam. E daqui para frente vão ter algumas anotações, principalmente quando chegar na prescrição de treino, que você pode fazer numa folha à parte e grampear na planilha. Fica mais fácil o aprendizado, tá? Então deixem isso anotado aí, tá, pessoal? A N1, a gente vai até essa parte de microciclo das semanas de treino, beleza? Tá, um outro detalhe aqui. Isso eu acho que é meio lógico, né? Eu preciso finalizar essa planilha para a gente poder iniciar a aula prática, entenderam? Por quê? Porque a aula prática é em cima da planilha. Isso é meio óbvio, né? Então, eu preciso trabalhar com uma planilha mais simplificada, tá? Lógico, se você for abrir livros de treinamento, você vai encontrar outras informações na planilha. Ah, mas o Bruno falou sobre isso. Cara, tem N modelos de planilha, tá? Você utiliza aquela que atenda às suas necessidades, tá? É, Por exemplo, tem planilhas para corredores que são mais simples, tem planilhas para esportes coletivos, então eu tenho que adotar um modelo, porque se eu vou falar só sobre planilha, a gente fica na teoria o resto da vida e ninguém se encontra e entra na prática. Até porque essa planilha, ela essa base teórica, ela tem que ser convertida num trabalho prático, senão a aula não serviu, a disciplina não adiantou, tá? Mas muita coisa vai fazer sentido para vocês, só peço um pouquinho de paciência mesmo, tá? Então, embora a gente tenha um cronograma, eu preciso chegar lá no final da nossa planilha, que é preparação técnico e tática, né? Aí fechou a planilha, a gente entra na parte prática, onde a gente vai se encontrar em ambientes distintos, né, para poder trabalhar, beleza? Tá, uma outra coisa eu estou esperando avançar um pouquinho no conteúdo para passar essa atividade do TED ou APS, tá? Então, assim, não entrem em desespero, vocês vão ter um tempo para fazer, não vai ser uma atividade das mais assombrosas do mundo, tá? Vai ser algo possível, algo dentro da realidade, tá? Só preciso que a gente avance um pouquinho mais no conteúdo para poder passar essa atividade, tá? Se eu passasse com antecedência, eu não ia conseguir cobrar o que eu quero do jeito que eu quero, tá? Então, fiquem tranquilos, tenham um pouquinho de paciência. Acho que até o próximo final de semana eu consigo passar essa atividade para vocês, tá? Sem problema nenhum. Hum, hum. Beleza. Pessoal, outro ponto aqui que eu tenho para falar com vocês sobre a planilha é o seguinte. A ideia é que você adapte isso para a sua realidade, com o que você pretende trabalhar, né? Você já consiga visualizar isso. Eu acredito que, assim como eu, a maioria não vislumbra trabalhar com atletas, né? Poxa, mas o que que eu faço? Galera, a planilha acontece o seguinte, né, do que a gente viu agora. Eu não tenho período competitivo,
tá? Então, assim, a diferença seria essa, no primeiro momento, tá? Até agora aqui. Eu não teria período competitivo, porque o não atleta não vai participar de competição, beleza? Salvo, lógico, né? O cara procurou você para correr, para treinar para uma prova, um atleta amador, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando quem vai trabalhar com emagrecimento, né? Com ganho de massa muscular, enfim, com pessoas que buscam ali saúde, qualidade de vida. Você só não tem um período de competição, só isso. Ah, Bruno, os microciclos. Claro, tem microciclos que não tem, mas eu ainda vou explicar, ainda não estou nessa parte. Então, à medida que a gente for avançando no conteúdo, eu vou explicando para vocês o que que tem, a diferença, o que que você vai ter que excluir no caso não atleta. Por exemplo, próxima aula, a gente vai falar sobre fases de treino, né? As fases do período preparatório e as fases do período competitivo. Poxa, se eu não tenho período competitivo, é meio óbvio, né, que eu não vou ter fase do período competitivo quando se tratar de não atletas, beleza? Mas via de regra, a estruturação do trabalho é a mesma, é muito similar, tá? Aí a gente vai avançando, por exemplo, o atleta ele ganha para isso, o planejamento dele é de segunda a sábado, né? A pessoa que te paga ali como personal é 3 vezes por semana, 2 a 3 no máximo. Tá? Então tem algumas particularidades que a gente vai ajustando, tá? Só que é, os livros de treinamento esportivo, não sei se alguém já comprou, não sei se estão estudando por fora, mas quando você for observar as planilhas, pô, o nome já está dizendo, né? Treinamento esportivo, visa o quê? Esporte. Esporte pressupõe o quê? Competição. Então todas as planilhas vão trabalhar dessa forma, tá? Um período competitivo, pré-competitivo, enfim. Tá? Então, o que a gente tem que fazer é só adaptar, mas precisa adaptar, porque tem que ter periodização para quem não é atleta também, tá, pessoal? Aí a nossa prova, dia 26, a gente tem mais 2 aulas, então, tá? E a gente vai até os microciclos, beleza? Deixa eu ver aqui. Não, é isso. Deixa eu passar a palavra aqui. Pessoal, eu vou fazer o seguinte: em vez de eu seguir a lista aqui, eu vou pedir para levantar a mão. Quem quiser comentar, será que funciona melhor? Sim, professor, acho que perde menos tempo, né? Querendo ou não. Então, De perguntar de um por um e a pessoa não estiver online. e não tiver assistido a aula também, né? Sim, professor, isso que eu quis dizer, online. Bem, professor, só para lembrar, eu estou online aí, mas pelo celular da minha mãe, então vai aparecer Lucinéia aí, mas é eu, José Iago. Já apareceu, José. Beleza, tem que levantar a mão, pessoal, senão não rola. Fala aí, Alexandre. Boa noite, professor. Boa Então, noite. queria comentar um pouco aí sobre as 3 aulas lá do Blue, bem produtivas, né? E eu achei muito interessante o assunto, né, na questão do período preparatório, né, e do competitivo. Eu nunca tinha pensado a fundo, né, que o treino de volume era tão importante antes do período competitivo, né? E o que me chama mais atenção é que no período competitivo o pessoal usa pouco tempo e bastante intensidade, né? Ele vai para um método mais específico. Então, o que eu achei bem produtivo na aula foi isso, né? A questão da intensidade no período competitivo. Excelente. Ó, um detalhe aqui, tá? Essa planilha, pessoal, ela é típica de esportes individuais, tá? Geralmente nos esportes coletivos eu tenho menos tempo de preparação, tá? E eu tenho muitas competições, né? Só que é o seguinte, isso aí não tem como fazer um trabalho científico. Você não vai treinar uma pessoa um mês e ela vai estar excelente na performance. Isso não tem. Ah, professor, no futebol treina um mês, treina, né? Mas se você pega uma situação, tipo, esquece pandemia, né? Os caras treinam em janeiro e entram em competição, fevereiro, março, mas eles só estão bem fisicamente quando começa o brasileiro, lá para abril, né? Que eles estão ali no ápice, né? E aí, a maior prova disso, né, que você vê nos campeonatos estaduais,
Acho que eu falei isso na aula, os times pequenos se sobressaindo, né? Por quê? Porque os caras estão treinando há um tempo, beleza? Então você não vai atingir nível de performance num período, altos níveis de performance num período curto de tempo. Tá? Então vamos trabalhando assim, dessa maneira mesmo, tá? Numa situação mais longa, tá? Na Europa, por exemplo, numa situação de normalidade, claro, eles têm mais tempo para se preparar pro futebol, por exemplo, né? Eles têm uma janela de tempo um pouco maior do que aqui no Brasil. A gente ainda está atrás também nesse ponto, beleza? Mais alguma coisa, Alexandre? Minha dúvida ficou nessa questão mesmo que você estava explicando aí, porque eu não tinha entendido bem, né? E na parte do esporte coletivo, que eles têm um período menor, né, do que o esporte individual, porque ali eu visualizei bem, né, que os atletas que praticam esportes individuais, eles têm um período grande de preparação em comparação com esporte coletivo, né? Aí o senhor tinha citado uma questão também do intervalo, né, que tem de férias no pessoal que treina esporte coletivo, né? E isso tem um lado bom e ruim, né? Eu não tinha entendido essa parte, né? Porque era mais óbvio, né, que o time que se preparava mais, com menos intervalo, se sobressaía mais, né? Mas foi só essa confusão mesmo que eu fiquei. Você acompanha futebol? Não, eu sou bem ruim de futebol, não acompanho nada. É, então fica difícil. Eu ia te dar outro exemplo daquela Copa do Brasil. Geralmente times pequenos chegam muito longe, né? Porque eles estão se preparando, ó, há um bom tempo para aquela competição. Mas enfim. Agora, nos esportes coletivos também tem um detalhe, né? Você tem pouco tempo para treino, né? Então, o atleta ele compete, descansa, treina pouco, compete de novo, né? Então, tem esse fator limitante, né? Se ele lesiona, ele tem problemas para voltar, enfim. Faz parte aí enfim, do esporte, né? O que dificulta também um pouco o nosso trabalho. Mais alguém, pessoal? Que ainda tem a demora, né, professor, para ele voltar no ritmo, porque ele não vai voltar no ritmo, querendo ou não. Tem muita gente nessa pandemia aí, professor, que se machucou, querendo ou não. Tipo assim, tava fazendo uns treinos intensos, com muita intensidade e passou uma semana parada aí, dando exemplo. Aí voltou na segunda, tudo certinho, querendo voltar com a mesma intensidade, acabou machucando o músculo, tendo alguma lesão, entendeu? Pelo fato de o tempo que ele ficou parado e sobrecarregou, né, o músculo, querendo ou não. Porque o músculo tá adaptado já para aquele tipo de exercício, né? Desadaptou, né? Desadaptou. Não é nem sobrecarregou, mas é isso mesmo, tá? E assim, é muito engraçado também na prática que os alunos de personal falam, poxa, eu fiquei 15 dias parado, academia fechada, engordei, tô mais fraco. Eu falei, porra, ainda bem, né? Porque senão a gente não ganha dinheiro, né? Isso aí Então, mesmo. você demora para ganhar, mas você perde rápido também. Então tem a aptidão física tem esse detalhe, né? Então a pessoa tem que estar sempre ativa, o que é bom pra gente, né? Pensou? Você bota um treino de um mês, a pessoa fica do jeito que ela quer, ferrou. A gente não vai ganhar dinheiro, né? Pode falar, Kevin. Voltando aí no futebol, tem a questão dos atletas que já estão competindo em outros torneios e pegam um time fraco, um time base, e acaba perdendo por falta de rendimento, por já estar jogando muito e não ter o preparo para aquele jogo. A Isso, questão ali também. é, Pode falar. isso acontece na prática. Geralmente, por exemplo, como envolve muito dinheiro, o futebol tem muitas competições, né? Então você tem campeonato estadual, brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Lógico, nem todo mundo participa de tudo, mas se você pega os times que participam, é difícil você manter alto nível de performance em todas as competições. Você tem que priorizar essas competições. Você não tem. Fisiologicamente fica meio impossível, né, você fazer isso. Tá, então, por exemplo, qual é a competição mais importante? É o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, né? Na prática, o Campeonato Brasileiro. Mas por isso os clubes acabam dando menos importância para a Copa do Brasil. Isso possibilita o quê? Que times de menor ascensão, times menores, eles consigam um bom desempenho.
Por quê? Porque eles acabam priorizando essas competições, porque dá mais visibilidade, né? Tem a situação financeira que as premiações são muito boas, tá? Então nenhum clube vai conseguir manter tudo, né? É, no caso do futebol, você vai conseguir priorizar todas as competições, não tem como fazer isso, tá? Eu sei que quando a gente fala assim, conversando como torcedor, né, a galera não entende muito bem isso, né? Mas a gente tem que olhar do ponto de vista técnico da coisa, o que nem sempre é fácil de você explicar no dia a dia, né? Para quem está discutindo ali futebol, ninguém quer saber disso, né? O cara quer saber do resultado, mas não funciona assim, pessoal. Beleza, Kevin? O pessoal, o time dele perde para um time mais de base e reclama como um time alto, assim, perdeu para um time fraco. Mas tem essa questão, né, de priorizar um torneio. O Flamengo, por exemplo, ganhou os 2 últimos brasileiros, né? A competição nacional mais difícil, mas ele não vai bem na Copa do Brasil, não está conseguindo ir bem, que é um torneio mata-mata, porque não é a prioridade, né? O Flamengo foi conseguir ganhar a última vez, acho que em 2013, né? Então, são escolhas mesmo, né? Francisco, meu amigo, E aí, professor, tudo bem? tudo Eu não, ótimo. eu não consegui ver os áudios, não, porque eu fui buscar minha filha. Ela estava ali no consultório dela, mas eu achei interessante pelo que os colegas falou aí, e a respeito do que falou, eu gostei bastante, porque eu gosto muito de futebol, né? Uhum. Eu, praticamente, minha vida toda foi vivendo no meio do futebol, no meio do esporte. E eu acho que vai muito de equipe para equipe, né, professor? Porque tem equipe que prioriza, igual você falou aí. Tipo, o Grêmio ele prioriza a Copa do Brasil. Por quê? Porque paga mais. Entendeu? Ele no brasileiro ele só quer classificar para ir para Libertadores. Entendeu? Então acho que vai muito do presidente, de cada entidade, dizer o que ele quer, o que ele prioriza, entendeu? Igual você acabou de falar aí do Flamengo. Ele não vai bem na Copa do Brasil, entendeu? E esse ano acho que deixaram para ele, né, professor? Esse ano acho que falou assim, vamos dar esse título de novo pro Flamengo. São Paulo, Deixa, deixa, São Paulo lá com tantos pontos na frente. deixa eu anotar aqui que eu vou tirar um ponto teu, peraí. Rapaz, o cara ainda tá chorando ainda, meu Deus do céu. Não, não estou chorando, não. Esse título foi dado. Começou desde o Corinthians lá. Mas, ô, Francisco, Foi. a gente tem que refletir como profissionais da área. Pensa o seguinte, o Grêmio, o que acontece nesse Brasileirão? Você tem que ter uma coisa chamada elenco. Você tem que ter o aspecto quantitativo e qualitativo. O Grêmio não tem como priorizar brasileiro. Ele não vai conseguir vencer um brasileiro. Por quê? Porque ele não tem um aspecto quantitativo de jogadores, né? Então, você precisa dos mata-mata, não. A Libertadores é diferente, o Campeonato Brasil, a Copa do Brasil é diferente, entendeu? É 1 ou 2 jogos, né? Então, o de pontos corridos é o que você faz uma longa janela de tempo. Então, você tem suspensão, você tem lesões, e nem dificilmente alguém atua em todas as partidas, né? Então, você tem que ter alguém à altura para substituir. Então, é uma competição que o elenco faz muita diferença, né? E quando se não tem esse elenco, né, você não vai conseguir, eles sabem disso, né, direção, o pessoal não é besta, né, estudaram, eles sabem que eles não vão conseguir, então eles acabam dedicando os esforços em competições mais curtas, né, competições com menos jogos, que outros times não estão dando a mesma importância, né, não sei se eu consegui ser claro do ponto de vista técnico da coisa. Não foi sim, inclusive o senhor foi até claro em dizer que as pequenas equipes geralmente sobressaem. Realmente, até na Copa do Brasil ele sobressai. Tem time aí, ó, igual o Cuiabá, foi longe, pô. O América foi longe. Quer dizer, eles priorizam aquilo ali, vai naquele mata-mata ali e vai chegando longe. Igual agora o campeonato regional. O Flamengo joga com o time lá sub-20. Os outros times tudo joga
time, e os outros times já jogam com o time titular. Então, quer dizer, a diferença é grande. Porque você jogar com menino de sub-17, sub-18, sub-20, que todos os times têm aí, Flamengo, Fluminense, enquanto você pega um Volta Redonda, uma Portuguesa, que eles estão com o time completo. E os caras já tarimbados, entendeu? Os caras já estão com 20 e poucos anos. Então, eu acho que é mais fácil mesmo o time sobressair. E eles estavam em atividade também, né? Exatamente. Estavam Agora, jogando, terminou recente, acho que tem uns 10 dias a segunda divisão, né, que classificou já para jogar o principal esse ano, do estadual. exatamente. É isso aí, professor. Deixar os outros falar um pouco aí, senão... Beleza. Gleison, tudo bem, Gleison? Opa, professor, boa noite. Boa noite. Só voltando um pouco, tá ouvindo bem, professor? Tô. Só ouvindo, voltando um pouco na parte que estava falando de lesão ali, pega um exemplo de jogadores que são propensos a lesões, então geralmente eles passam muito tempo sem jogar, sem atuar, e quando eles voltam, eles treinam individualmente, né? Eles não treinam com grupo, porque eles precisam recuperar a resistência, recuperar o nível de futebol que os companheiros já estão bem na frente, né? Então, dá para assemelhar que eles têm um treino mais específico. Assemelha com um treino que ele vai ter que começar devagar, depois vai começar a aumentar a intensidade, o volume do treinamento dele, que aí sim ele vai poder estar no ritmo dos seus companheiros, né? Então, essa questão de lesão relacionada a esse tipo de treinamento também é bastante importante, que dá para ver vários aspectos, né? Ele vai retroagir, né? Ele tá todo mundo no mesmo nível, em tese, né? Aí você tem uma lesão que vai te afastar, depois você vai ter que voltar, né? Treinar com mais volume, menos intensidade. E esse é um problema, né, do esporte coletivo, porque você tem um grupo de atletas em tese no mesmo nível, né, que estão treinando. Aí quando acontece uma fatalidade, que isso é muito comum, né? E por que isso é comum? Porque você está sempre jogando, sempre em intensidade, né? E você recupera, joga de novo, né? Então você está sujeito realmente a isso, o risco existe. Tá? Então tem que ter esse bom senso mesmo, porque não tem como o cara voltar e colocar ele com todo mundo ali no bolo. Não tem como mesmo. Tá bem desleal isso. Então, dá para imaginar que, tipo, no treinamento individual, no caso de um atleta de atletismo, quando ele se machuca, acho que seria mais fácil recuperar esse atleta do que recuperar um atleta que vem treinando com grupo? Não, pior que não. A questão não é essa, né? O atleta, mesmo no esporte coletivo, o que eu quero dizer é que a performance dele caiu, né? Só que aí ele tem que chegar no nível dos outros, né? No esporte individual, você lesionou, a tua performance cai também. O que acontece? Você tem que voltar, mas voltar para onde você estava. É você contra você mesmo, entendeu? Entendi, professor. Michele tá com a mão levantada, Michele? Não, professor, eu tô só de ouvinte hoje. Não Tá levantei a mão, piscando não. aqui. Francisco, quer falar de novo? Não, professor, já falei. Ah, tá. Não. Então, peraí, senão eu me De enrolo boa. aqui. Eu acho que a mulherada não curtiu muito essa conversa de futebol. A Aline, as Alines, a Andressa, a Michele, a Janaína. Se nós falássemos sobre shopping, Ô, professor, professor, eu ia curtir. Sei nem para onde vai, professor. Tô perdida aqui nesse negócio de futebol. Ó, eu falei que eu ia fazer as analogias, né? Mas só que a galera acabou puxando para esse lado também, tá? Mais alguém, pessoal, quer comentar, quer tirar dúvidas? Conseguiu fazer alguma analogia relacionada à planilha, sobre a aplicabilidade dela? eu tava falando, eu tava assistindo os vídeos, professor, o senhor vai explicar passo a passo ali, né?
Passo a passo. Tranquilo. E Pro- varia de esporte para esporte, né? Treino coletivo, individual. Bem interessante. A gente já fez já tivemos um modelo de planilha em atividade física para terceira idade, montando treino para terceira idade, então já tem um pouco de noção. Esse é Francisco. Mas a gente vai ser bem interessante já ver montar um treino já mesmo para um atleta, da forma que o senhor vai explicar. Estou ansiosa. Muda. É o que eu falo, muda pouca coisa. O atleta, por exemplo, né? Talvez vocês tenham estudado, montado uma planilha que o idoso pode treinar 3 vezes por semana. Não tem como o atleta treinar 3 vezes por semana. É isso mesmo. Entendeu? Então, assim, a diferença está em quê? Está no volume, na quantidade de treino, né? Você prescreveu lá 20 minutos de treino de caminhada, né? Segunda, quarta e sexta. Um idoso responde bem. Não tem como um corredor E, treinar e a 20 gente não minutos. prevê também uma competição. Não, não No, tem. no- Mas é só adaptação. Só que tem que ajustar esses treinos, tá? E a gente vê muito pouco isso na Tranquilo. prática, tá? E a ideia, pessoal, é porque no caso, né? Aqui tá no meio, comigo tá um pouco no automático já, né? Então, geralmente, o aluno de personal, eu estipulo 4 meses, tá? Por quê uma planilha de 4 meses? Porque não é um tempo nem muito curto e nem muito longo, tá? É um tempo que ele consegue se comprometer, né? Se você parar para refletir 4 meses. Primeiro mês é aquele mês que você prepara o cara, treina com mais volume, intensidade baixa, e os outros 3 meses é onde você fez a base e você consegue, né, apertar mais um pouco, tá? Então preciso de um tempo relativamente extenso ali de volume, porque ele não vai todo dia, né? A maioria vai 3 vezes na semana, tá? Então acredito também que vocês vão ter na disciplina de musculação alguns modelos de planilha mais específicos para isso, que vai falar sobre treino personalizado, enfim, tá? Mas só para vocês não desanimarem, porque os princípios são os mesmos, tá? Tudo que a gente viu aqui se aplica ao não atleta também. Certinho, Michele? Tranquilo, professor, tranquilo, obrigado. Ô, Andressa, você tava sumida, hein? Ou não? Então, professor, aula passada eu não assisti mesmo. Só a passada? Nossa. Ou tu assistiu o restante das aulas? Semana passada, na sexta, não. Tá, mas só tá pendente semana passada? Só. Você só não tava participando do Meet, né? Como? Você só não tava comparecendo à reunião aqui, mas assistiu às aulas. Não, eu tava, professor. É? Uhum. Deixa eu ver quem mais aqui. Pessoal, mais alguma dúvida? Renato, Rebeca, Rayane, Natasha, Miriane, Matheus, algum comentário? Professor, eu não estou me manifestando porque o vídeo dessa aula de hoje eu não assisti ainda. Não consegui assistir, mas eu vou estar procurando assistir. Então, beleza. Professor, Pode falar, Luiz. tirando uma dúvida, não sei se o senhor ficou sabendo do Cartoloco que ele assinou com o Rezende. Não sei se ficou sabendo. De quem? Beleza, aí, o Cartoloco, que estava participando da Fazenda. Que acho que não conhece ele não, Cartoloco. Acho que não conhece não, beleza. A situação é assim, ele, pelo que eu conheço, ele não joga bola, não, quer dizer, ele joga bola, mas não tem preparação para atuar no time carioca, no caso, no time da primeira divisão carioca. Vendo assim, né? Beleza. Aí só pega a situação. Só acha que um cara que foi recém-contratado por um time, só acha que ele vai ter o mesmo desempenho de atletas que não o desempenho, mas o tipo de treinamento dele para atletas que já vem treinando, já vem se preparando para esse carioca, vai influenciar ele na competição? Tipo, ele não ter essa preparação que os outros atletas têm. No caso, as duas fases, né? A fase antes da competição e quando estiver chegando próximo da competição.
Não, claro que vai. Até por, eu não, assim, eu não sei quem é a pessoa, mas lembra que a gente estudou a gente ainda está na parte teórica, mas a gente estuda nas primeiras aulas o histórico de treinamento, né? O passado que o sujeito tem, né, de treino, não é só simplesmente montar uma planilha para a pessoa e começar e achar que ela vai responder. Tem muita coisa envolvida. Vocês têm um material teórico muito forte para entender isso, né? Que foi passado. Eu não sei quem é a pessoa, mas se não era atleta, né, e entrou num time, leva tempo, né? Eu não sei, Gleice, a tua idade, mas não sei se você viu também o Falcão jogando do Salão. Sim, sim, professor, me acompanhei Ele, sim. ele teve um tempo no São Paulo, né? No campo, né? Ele foi muito bem, ele entrava no segundo tempo. Só que o azar dele é que o treinador era o Leão, chato pra caramba, né? Mas assim, leva um tempo para tu se adaptar, o ambiente, a rotina, o clima. Tu não tá numa quadra, tu tá num campo, a bola é diferente, o tamanho do gol é diferente, o número de atletas é diferente, você tá com tênis, você não tá com tênis, você tá com uma chuteira. Então, tem muita coisa envolvida, né? E aí, por exemplo, né, ele saiu do salão, você leva um certo tempo para você se adaptar, né? Como eu mencionei, futebol tem muito dinheiro envolvido, né? Então o nível de tolerância acaba sendo menor, acaba sendo baixo, né? O clube quer resultado imediato, né? O que nem sempre é possível de trazer, né? As coisas levam tempo, tá? E se eu for até para a gestão, cara, do esporte, a gestão, já deu para ver que eu torço pro Flamengo, né? Mas pensa comigo assim, aquele cara que foi presidente, o Bandeira, o Carequinha, né? Assim, quem é torcedor, que acompanha, sabe o trabalho que o cara fez, demorou muito para chegar nesse nível, né? Se eu não me engano, o cara assumiu o Flamengo em 2011, 2012, alguma coisa assim. O Flamengo devia o Romário, né? De 1900 e bolinha, né? Devia absurdo de dinheiro, ninguém queria jogar no time. O mês tinha 90 dias, né? O cara assinava um contrato, não recebia. Então era uma situação muito complicada, né? Então o esporte não é só montar planilha, eu acho que isso já está claro para vocês, que nós conversamos muito sobre isso, né? Tem uma série de fatores, tá? A gente está cuidando da parte física, da preparação física, mas a gente sabe que tem N fatores por trás disso, beleza? Beleza, professor. Valeu pela tirar a dúvida aí. Também não sei o que levou ele a ser contratado, se é marketing, né? O cara participou Então, da pode ser da Fazenda isso. Para mim é marketing isso, para mim seria isso aí. cara, me desculpa, mas eu não assisto Fazenda, Big Brother, nada contra, porque é questão de prioridades mesmo, né? Depois só pesquisa para você ver o nome dele, você vai ver lá a trajetória dele e tal, para você ver como é que foi essa transferência dele aí. Cartoloco, depois você procura lá. Ah, mas esse negócio de blogueiro, o pessoal cita às vezes uns nomes assim, eu realmente sou meio alheio a isso, né? Vivo num mundo um pouco mais fechado. Aí o cara sabe quem não sabe quem é. O cara sabe quem é todo mundo do Big Brother, mas não sabe quem é Warren Buffett, Elon Musk. Aí que fica difícil, né? Isso é porque eu tava numa cerveja no final de semana passado, puta merda. Mas enfim. Ariel, fala alguma coisa, Ariel? Você sempre comenta bem, sempre participa. Professor, eu queria saber só mais uma dúvida mesmo. Queria saber com o senhor se essa questão da planilha, que o senhor falou que essa planilha é individual. O senhor vai passar para a gente alguma planilha que seja para esportes coletivos ou não? Vai seguir a mesma? Boa pergunta, excelente pergunta. Deixa eu te falar. Você não vai achar esse tipo de planilha em livro para esporte coletivo. Por quê? Porque eles quebram um pouco a ciência, entendeu? Não tem como você fazer um mês de treino e competir, né? Você cria mecanismos de adaptação. Que mecanismos são esses? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Essas fases aí da planilha, elas têm um tempo reduzido, eles acabam reduzindo o tempo. Então, o que era para fazer em um mês, o cara faz em uma semana. O que era para fazer em 2 meses, ele faz em 2 semanas. Esporte coletivo funciona um pouco assim,
entendeu? E ele vai melhorando no decorrer da competição. Não sei se você conseguiu me entender. Não, entendi Então sim. você não vai achar, por exemplo, como é que eu posso explicar? Jogar quarta-feira e jogar domingo, né? Isso fere um pouco a questão do treino. Por quê? Porque se tu jogou quarta, né? Cara, 90 minutos. O que que vai acontecer até quinta-feira? Você tem que recuperar. Você tem que recuperar glicogênio muscular, glicogênio hepático, você tem que se recuperar. Então você só vai treinar quando? Você só vai treinar sexta-feira. Não é isso? Isso. E você pode se desgastar muito? Você tem jogo domingo. Não, acho que o treino nesse caso ele vai ser mais tipo. Eu não, na verdade, eu nem entendo, né? Eu tô supondo, pelo pouco que eu entendo, vai ser mais baseado assim no último jogo, né? Tipo, erros, alguma coisa assim. Mas é isso. Não é assim, não é questão de. É questão de vocês agora começarem a raciocinar, entendeu? Começar a ter esse tipo de visão do que é feito, do que pode ser feito, o que pode melhorar, o que é possível fazer. Tá? Mas é exatamente isso. Ele vai ter 2 dias, sexta e sábado. Né? Então é um treino de mais volume, não pode ter muita intensidade, senão ele não consegue jogar domingo. Né? Beleza, professor. Obrigado. Tem o famoso rachão lá, não sei se você acompanha futebol. Não, o meu acompanho não. Perguntei mais por questão mesmo de curiosidade, mesmo poder aprender, né? Vai que um dia eu preciso, ou me interesso pela área, esporte coletivo. Beleza. Aline Cipriani, tudo bem, Aline? Tudo bem, professor? Como é que tá a gravidez? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Você conseguiu assistir a aula? Não assisti os vídeos. Vou deixar para assistir amanhã, professor. Hoje foi meio corrido. Não... Tô só ouvindo aí falar bastante de futebol. E eu vi o material que tem 2 planilhas também. Uma tá preenchida, a outra não tá. Tá, beleza. Baixa aqui tá a planilha esqueleto, tá? Para baixar esqueleto? Aí vai preenchendo conforme a aula. Não preenche tudo de uma vez, não, senão não vai funcionar. Sim. Obrigada. Beleza. Diegão, pode falar, Diego. Boa noite, professor. Boa noite, amigo. Eu tive um problema na última sexta-feira, eu não consegui entrar na sua aula e nem deu tempo de assistir o Meet ainda, né? Eu fiquei com uma dúvida a respeito do princípio de especificidade, nesse caso da planilha. A gente começa a aplicar esse princípio do treinamento da especificidade desde o primeiro momento ali da semana preparatória, ou a gente vai começar ali no momento do volume, ou a gente vai aplicar esse princípio só no momento da intensidade, já na fase da competição? Desde o início, desde sempre, tá? Eu falei sobre isso nessa aula, eu acho que eu dei um exemplo para variar, né, do futebol, né? Então, no período competitivo, é um período onde você tem, por exemplo, amistosos, né? Então, o amistoso, o que é? Um jogo simulado. Você tá aplicando a especificidade? Tá. Só que você não joga no primeiro dia de treino, quando você inicia o período preparatório. Não tem jogo propriamente dito, porque a competição é intenso. Então, você vai fazer um treino com mais volume, a gente vai detalhar isso, a gente vai fazer a parte prática, tá? Só que ele é específico, tá? Agora, ele vai ficando específico de forma gradativa. Na próxima aula isso vai ficar um pouco mais claro, tá? Quando a gente for falar de preparação geral, de preparação específica, tá? Vou falar do treino na areia, treino que é sem bola, depois tem que ser mais específico, tem que ir pro gramado, tem que calçar chuteira, tem que usar a bola, depois tem o jogo, né, no período competitivo, que são os amistosos. Então ele vai se tornando cada vez mais específico, tá bom? Tá bom, então, beleza. Pessoal, aí só um detalhe. Eu falei isso antes, nas primeiras aulas, mas tem que frisar novamente. Cada um de vocês tem as preferências esportivas, tem os objetivos, né? Eu não consigo fazer analogias com todos os esportes, beleza? Então, quem é do vôlei, do basquete, do handebol, não é a minha vivência, tá? Só que a teoria é a mesma, beleza? Então, vamos lá, futebol, basquete, vôlei, handebol, né? Você vai ter período preparatório? Vai. Competitivo? Vai.
Você vai ter jogo simulado? Vai. Cada um dentro da sua especificidade, tá bom? Deixa eu ver mais alguém aqui. Débora não fala, tudo bem, Débora? Tudo, professor. Você conseguiu assistir a aula? Não, eu não assisti não o vídeo. O vídeo, quer dizer. Hum, Não deu tempo não pra assistir, mas eu vou assistir sim. então tá bom, assiste mesmo, hein? Vou assistir sim. Rayane, tudo bem, Rayane? Já falei contigo? Tu, 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 tu. Janaína, já embarcou, Janaína? Oi, prof. Não. Janaína não assistiu, mas tá tranquilo, Janaína. Obrigada, professor. Depois assiste lá, viu? Ah, com certeza. Henrique, tudo bem, Henrique? O Henrique sempre manda umas perguntas lapadas aí. Se o professor não tiver preparado, tá morto. Opa, Tudo bem, Henrique? tudo tranquilo. Só falta você me Então, dizer que não conseguiu assistir a aula, ó, e fudeu. perdi o começo da aula para assistir os vídeos, mas assisti. Ah, tu perdeu o começo aqui do Meet. Isso. Ah, não, beleza, mas a aula lá assistiu, né? Aham. Então, na última aula você explicou sobre mais conceito, né, de volume e intensidade. Nessa daí você mostrou mais ou menos como se aplica isso no período de treino, né? Isso. Aí você deu uma explicação, assim, base para a gente ter, tipo, esportes coletivos é mais ou menos esse, o tempo de período de treinamento. Eu esqueci o termo certo, mas é o período de treinamento e o competitivo, né? Preparatório competitivo. Isso, preparatório. Aí você mostrou, no período preparatório é mais treino volumoso para preparar realmente o físico da pessoa. Por exemplo, o cara é maratonista, vai preparar um músculo para aguentar aquela carga, não vai fazer maratonas, né? Não vai ser o treino intenso, mas vai ser um treino mais volumoso, assim, para ir preparando o cara, tanto Uhum. no físico quanto no psicológico. E depois, quando Isso. estiver aproximando, aí sim vai ser o intenso. Então, eu achei bem interessante isso. Você, na aula passada, mostrou quais são e nessa mostrou como aplicar. Eu achei Na, interessante isso. na próxima aula vai ser ainda mais voltado para a questão da aplicabilidade mesmo, tá? Quando a gente for para as fases aí, preparação geral, preparação específica, pré-competitivo, aí vai ficar um pouco mais claro o que o Gleison comentou sobre essa. Foi o Gleison? Sobre a questão da especificidade do treino. Foi. Então, aí vai ficando mais claro. Então, a gente está de cima para baixo, tá? Tem que ir descendo, tem que fechar essa planilha, e aí a gente vai se reunir, né? Aí vou, por exemplo, alguns vídeos mostrar para vocês de treino. Vocês vão ter que me dizer em que momento eu uso aquilo. Vocês conseguiram entender isso? Sim, você vai mostrar mais conceitos para depois a gente testar se a gente está entendendo ou não. Se a gente... Por exemplo, a galera gosta de postar nas redes sociais, né? Alguns treinos, né? Com atleta, beleza, mas em que momento eu uso esse tipo de treino? Entendeu? Entendi, professor. Então é mais ou menos isso, tá bom? Ah, pessoal, uma outra coisa aqui que eu esqueci de falar. Eu quero fazer aula prática, então essa aula com base na nossa planilha, aliás, eu tenho que fazer, só que eu queria fazer o seguinte, eu preciso dividir, né? A gente escolher um esporte individual e um esporte coletivo, beleza. Tem 28 alunos aqui, então essa é a minha equipe. Galera, eu preciso que vocês vão mantendo o condicionamento físico, tá? Porque eu aplico um treino e vou fazer perguntas a respeito, né? Às vezes apliquei um treino técnico, você não tá legal fisicamente, você chegou para mim, não, foi um treino cardiopulmonar, mas não foi nunca, né? Não era para ter sido, é para ter sido um treino técnico, você que tá muito ruim fisicamente. Então,
Tentem cuidar da parte física, que acho que ali por volta de maio, né, a gente começa a pegar umas aulas práticas, né, levar essa planilha para a parte prática, tá? Só que preciso que, não dá para eu começar um treino 5 minutos e vocês estarem com a língua de fora, então vão cuidando aí da parte física, beleza? E Marcelo, parte física não é só musculação não, tá? Só puxar ferro não. Fechou, professor. Beleza? E também não vai fazer treino intenso em jejum, tá? Deus é Qual o mais. período, professor, das Oi? nossas aulas práticas? Qual o Então, período? eu tô estimando, né? Eu tô calculando aqui para maio. Tranquilo. Agora, quando a gente vai estar com uma base teórica boa, e vocês não podem esquecer o passado, hein, pessoal? Que a gente estudou, senão ferrou tudo, tá? Então, procurem dar uma revisada aí no conteúdo, beleza? Não deixa não deixa esquecer, não deixa se perder essa parte teórica, tá? E aí, Michele, tem que intensificar esse treino lá na pista, cara. Tem que começar a correr. Chega de volume, Não, tá? eu tô correndo, professor. Tá? Tô bem, graças a Deus. Passou o período preparatório aí já? Já passou, ixi, o glicogênio que tá indo. Tá recuperado, né? Tô Tá, beleza, tranquilo, então, professor. pessoal. Beleza. Aí na próxima aula a gente vai falar sobre as fases, tá? Fase geral, fase específica, fase pré-competitiva e fase competitiva, beleza? Aí vai entrar um pouquinho mais, eu vou fazer umas analogias sobre treino, colocar algumas situações que são utilizadas, por que são utilizados. Tá? Geralmente vou usar o futebol e a corrida, um coletivo e um individual, beleza? Aí também a organização das semanas de treino. E quando for dia 19, sobre os microciclos, aí a gente fecha, para em microciclos e vai para N1. Aí quando voltar da N1, treinamento de força, treinamento cardiopulmonar, intervalado, contínuo, e preparação técnico e tático. É isso, tá bom? E depois entra na parte prática mesmo, exercício. Certinho, pessoal? Mais alguma dúvida? Posso fechar por aqui? Sim, Por enquanto, só professor, isso boa aí mesmo, noite. professor. Eu tô de boas aqui. Então tá bom. Confiar em vocês, hein? Vou ali treinar para poder chegar Professor. Eu tenho que confiar no que eu digo. Aí o pessoal é o pessoal. É isso aí. Valeu, gente. Então, boa noite, tá? Vejo vocês Fechou, professor. próxima Boa noite aula. aí. Até Valeu. sexta. Boa Valeu, noite. professor. Valeu, Boa noite. gente. Começou só Boa tô dando. noite. Boa noite, professor. Valeu.